suave, lindo e maravilhoso. O Rogerão chegando aqui para poder fazer uma gravação daquela revisão para a primeira prova de vocês aí, lindamente de 2026. Então, galerinha, bora buscar, vamos lá fazer esta revisão linda e maravilhosa. Galerinha, principalmente, tá bom? Hoje eu vou estar trabalhando o que com vocês? A parte que é a parte de ótica, né? Então, essa parte básica de ótica é o assunto da nossa linda e maravilhosa primeira prova. Então, bora lá. Galerinha, qual que é a ideia, tá bom? Hoje eu vou estar trabalhando com vocês a ideia que é a ideia conhecida como luz. Então, galerinha, o que é luz? Se for perguntar para mim o que é luz de maneira simplificada, pode trazer, sem medo de ser feliz, que luz é energia. Então, galerinha, isso é luz de maneira simplificada. Luz é apenas energia, mesmo sabendo que houveram várias e várias discussões para estabelecer ali qual que é o conceito principal de luz atual, tá bom? Então, atualmente, a gente fala que a luz ela tem uma característica que ela é dual, tá bom? Por que dual? Ela vai ter tanto onda quanto partícula. Então, o que acontece? Como ela respeita muito as leis, são as leis da mecânica quântica, e ela pode ter esse comportamento, um comportamento dual, ou seja, em um momento ela pode ser onda, em outro momento ela pode ser partícula. Isso é luz, tá, galera? E o que vai acontecer? Quando eu falo de luz, a gente precisa saber algumas coisas bem clássicas sobre ela. Primeira coisa, tudo bem? Que é a luz do Sol, ela produz um tipo de luz que nós chamamos que é uma luz de cor branca, ou seja, ela é branca. E o que significa ser branca? Significa que ela tem nela todas as cores. Isso nós chamamos do que? De espectro eletromagnético da luz, ou seja, as cores da luz. E eu falo que a frase que a gente guarda é o famoso vá, vê. Então tem que guardar ele para nossa prova linda e maravilhosa. Qual que é a ideia do vá, vê, tá bom? Eu vou ter vermelho, nosso primeiro cor aqui lindamente. Aí eu tenho alaranjado, olha lá, lindamente. Depois eu tenho quem? Eu tenho amarelo. Aí eu tenho verde, azul, anil e, por último, o violeta. Essas são todas as cores. E se misturar todas elas, isso dá o quê? Isso aqui dá branco. Então, branco é a mistura de todas as cores. Em contrapartida, eu posso falar para você também sobre o preto. E aí, o que é o preto? O preto é quando eu não tenho nenhuma cor sendo devolvida. Ou seja, é a ausência de todas as cores. Galerinha, essa é a nossa principal definição quando nós falamos sobre cores. E aí uma coisa que a gente tem que ficar logo de cara, qual que é o mecanismo para visualizar uma cor? Digamos que eu tenho um objeto, bem galera, que seja da cor, que seja a cor verde. Então tá lindamente ali um objeto que ele é da cor verde. O que tem que acontecer para ele ser verde? Ele vai ter que ser iluminado pela cor que é a cor branca. E quando ele é iluminado pelo branco, o que acontece? Ele absorve todas as cores. Absorve todas as cores. E a única, tá, galera? A única que ele vai pegar e ele vai refletir é o verde. E reflete o verde. Por isso que a gente vai conseguir enxergar o verde, porque o verde é aquele que chega até os meus olhos. Pegaram essa ideia, galerinha? Se o verde chegou até os meus olhos, eu consigo enxergar ele. Se o verde não chegou, simplesmente eu não enxergo. Suavinho, lindo e maravilhoso, essencial. Muitas vezes eu falo em relação à bandeira, né, galera? Quando você tem uma bandeira ali, se eu quero saber qual que é a cor daquela bandeira, vai depender do que ela está sendo iluminada. Por exemplo, a bandeira do Brasil, bem clássica, a gente conhece aqui, ó. A bandeira do Brasil, tá? Vou colocar aqui para vocês nas cores dela, tá bom? Então, nas cores dela, ela vai ter aqui o verde, lindamente. Ela vai ter aqui o amarelo, lindamente. E ela vai ter aqui o azul. E a parte de dentro que é a parte branca. Mas isso vai ocorrer por quê, galera? Isso só vai ocorrer porque eu tenho ali lindamente ela sendo iluminada pela luz, que é a luz que nós falamos que é a luz branca. Se eu tivesse iluminando a bandeira do Brasil por uma luz que é uma luz diferente, as cores seriam diferentes. Por exemplo, imagina que eu resolvi iluminar ela com o verde. Se eu iluminar ela com o verde, o que vai acontecer? O local que é verde, ele continua verde. Isso não tem problema, tá bom? Continua verde. Só que o lugar que é amarelo, o que vai acontecer?
Para ser amarelo, ele precisava ser iluminado pelo branco, absorve tudo e devolve o amarelo. Nesse caso, como não tem um amarelo para devolver, eu vou enxergar ele como preto. Então aqui é preto, a parte amarela. Professor, e a parte azul? Mesma coisa. Como não tem o azul para me devolver, o azul também fica preto. Então o azul fica preto. E a parte que era branco? O branco não reflete todas as cores? Então, se chegou o verde, reflete o verde. Portanto, a parte aqui, a parte branca também fica verde. Então, a cor que eu vou ver uma bandeira vai depender do quê? Vai depender desse mecanismo do que ela está sendo iluminada. Pegamos, galera. Estamos bem? Fácil, maravilhoso. E, claro, precisamos saber que existem o quê? Fontes de luz. E aí, galera, tem dois tipos. Fontes de luz, eu vou ter as fontes de luz que elas são primárias. E eu tenho também as fontes de luz que elas são secundárias. Como é que eu defino cada uma delas, tá bom? Primária é aquela que produz a própria luz. Então, ela produz luz. E aí, nesse caso, quando eu falo para você de primária, que é aquela que produz luz, vai rolar o seguinte. Ela vai ter o quê? Ela vai ter, por exemplo, o sol. O sol, ele produz a sua própria luz. A tela de um monitor ligado, a tela de uma televisão, isso produz a própria luz, portanto, é primária. Já a secundária é aquele que reflete a luz. Então, eu vou enxergar porque ela reflete a luz. Nesse caso, podemos falar da Lua. A Lua, ela reflete a luz. Planetas e todos esses caras. Pegamos isso lindamente? Certinho? Com aqui a gente pegou a primeira aula aí, que estão os conceitos, né? Segunda aula, ela fala do quê? Ela vai falar pra gente da chamada propagação retilínea da luz. Qual que é a ideia dessa propagação retilínea da luz, tá, galera? A luz, ela se propaga em linha reta. Isso é uma característica dela, tá bom? A luz, ela só vai andar em linha reta. Isso ajuda a gente a fazer alguns cálculos. Exemplo clássico, tá bom? Digamos que eu tenho o sol lá bonitão, certo? E em certo momento eu tenho um muro. Eu tenho um muro aqui, que ele está na alturinha aqui, com uma altura de 3 metros. Como o sol está iluminando ele e se propaga em linha reta, obrigatoriamente eu estou formando o que aqui? Eu formo uma região, que é a região que nós falamos que é uma região de sombra. A sombra do prédio, nesse caso do muro, né, pode ser algo do tipo de quanto? Mais ou menos ali 1 metro, tá bom? Se eu quero saber a altura de um prédio nesse exato momento, a qual eu desconheço, estou colocando ele aqui, ó, uma altura X, desconheço ela. E ele também está sendo iluminado, produzindo uma sombra, que é uma sombra de 20 metros. Para eu saber qual é a altura desse prédio, eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar fazer a seguinte estratégia. Eu vou ter que usar a chamada semelhança de triângulos. E eu tenho aqui, galera, vocês podem observar, que eu tenho aqui 2 triângulozinhos bonitinhos, tá bom? É um triângulo aqui e outro triângulo aqui, ó. 2 triângulos lindos. E esses triângulos, galera, eles são o quê? Eles são obrigatoriamente semelhantes. Portanto, eu posso fazer o quê? Que a altura do prédio sobre a altura do muro é igual à sombra do prédio sobre sombra do muro. E aí eu posso seguir isso trazendo o seguinte, a altura do prédio, X, não sei quanto que é. A altura do muro, eu tenho ali 3 metros. Aí eu tenho sombra do prédio 20. A altura do prédio, 1. Portanto, agora eu posso fazer o quê para poder finalizar isso? Simplesmente é só eu pegar e multiplicar em cruz. Vai ficar 1 vezes x, 1x, e 3 vezes 20, 60. Portanto, esse prédio tem o tamanho, que é o tamanho de 60 metros. Buenas, buenas, galerinha. Facinho, facinho. Uma coisa só que você não pode esquecer é o quê? Se tiver em metro, calcula tudo em metro. Se tiver em centímetro, calcula tudo em centímetro. Professor, como é que passa de centímetro para metro? Lembre-se, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, essa é a conversão que nós usaremos na maioria das vezes. Tá bom, galerinha? Em si, eu posso ter vários tipos de exercícios ligados a esses triângulos, mas todos serão resumidos dentro da ideia do quê?
que a altura do prédio sobre a altura do muro é igual à sombra do prédio sobre a sombra do muro. É só identificar quem é prédio, quem é muro em cada exercício, que o modelo é o mesmo. Belezinha, galera? Suave, lindo, maravilhoso. Então, o que acontece, tá? Exatamente ali os temas que irão cair na minha prova, tudo bem? Vale a pena dar uma revisada nos exercícios em sala, vale a pena pegar e treinar, que com certeza o sucesso vem fácil. Galerinha, tamo junto, bye bye, até mais.